Talvez isso pareça improvável, absurdo ou até inventado. Mas essa história não é ficção. Ela é real. E aconteceu há quase 2000 anos, nas entranhas do poder de Roma, sob o comando de um dos homens mais temidos da história, Nero Claudius César. Mas antes de julgar, respire fundo. O que você vai ouvir agora não é uma lição de moral, nem um conto de fadas distorcido. É a tentativa de contar uma verdade incômoda, a de como o poder, quando descontrolado, pode destruir tudo o que toca. Essa não é uma história de amor. É uma história de dominação, dor e silêncio. E no centro dela está um garoto chamado Sporus. Imagine ser um jovem escravizado em uma das maiores potências da antiguidade. Não ter controle sobre o próprio corpo, sobre sua vida, sobre sua identidade. Ser moldado à força para atender aos caprichos de um imperador que não via pessoas, via objetos, ferramentas, bonecos para satisfazer seus impulsos. Sporus era um adolescente, possivelmente entre 12 e 15 anos, quando foi escolhido por Nero para algo que poucos ousavam questionar. Nero havia perdido sua esposa, Popéia Sabina, que morreu em circunstâncias brutais. Segundo registros históricos, o próprio Nero a teria matado com um chute em seu ventre enquanto ela estava grávida. Dias depois, tomado pelo luto, não por arrependimento, mas pela perda do que ele considerava seu ideal de beleza e obediência, ele viu em Sporus algo semelhante à sua falecida esposa. Sabe o que ele fez? Mandou castrar o garoto, transformar seu corpo, mutilar sua juventude e prepará-lo para algo que ninguém pediu: ser uma nova Popéia. Sporus, ainda menino, foi vestido como uma noiva, com roupas de seda e véus. Diante de uma multidão de cortesãos, senadores e soldados, Nero o levou ao altar. O chamou de esposa. O apresentou como tal ao povo de Roma. Sim, o imperador romano, símbolo do poder absoluto, casou-se com um menino castrado e o fez sem vergonha, sem esconder de ninguém, porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas o que a história muitas vezes tenta esconder ou romantizar é o que acontecia por trás dos véus, dentro dos palácios, entre os gritos abafados e as janelas fechadas. Sporus não era amado, ele era prisioneiro. Ele foi forçado a encenar um papel que não escolheu, viver uma identidade imposta, perder sua infância, sua masculinidade, sua liberdade. Não havia escolha. Ninguém diz não a um imperador. Enquanto Nero o exibia em banquetes como sua mulher, Sporus caminhava em silêncio, carregando o peso de um papel cruelmente atribuído. E o pior, muitos aplaudiam. O povo ria, os nobres silenciavam, a história registrava como curiosidade, mas não como crime. Mas o que acontecia dentro de Sporus? Como era viver em um corpo mutilado, numa identidade forçada, ao lado de um homem que podia matar com um estralar de dedos? Essa pergunta nos leva a um silêncio tão brutal quanto o próprio ato de castração. Sporus não deixou cartas, não deixou diários. Sua voz foi apagada. O que sabemos sobre ele vem dos registros dos outros, e nenhum deles se importava com o que ele sentia. E é justamente por isso que essa história precisa ser contada. Porque o que aconteceu com Sporus não foi uma exceção isolada. Foi o retrato de um império em decadência moral, onde o prazer de um homem valia mais do que a vida de um menino. A morte de Nero, em 68 d.C., não foi o fim do pesadelo para Sporus. Foi apenas uma troca de donos. Quando Nero tirou a própria vida, encurralado, desprezado, fugindo dos mesmos aplausos que antes o idolatravam,
o Império não parou para lamentar. Roma celebrou. O Senado finalmente o declarou inimigo público. Mas enquanto as estátuas do imperador eram derrubadas, seus fantasmas continuavam vivos, e Esporos era um deles. Com a morte de Nero, Esporos não foi libertado. Ele foi repassado, como se fosse parte do espólio do antigo imperador. Um troféu estranho, um símbolo do passado bizarro de Roma que ninguém queria olhar nos olhos, mas que ninguém ousava descartar. O novo imperador, Otão, não só manteve Esporos em sua corte, como o tratou com a mesma perversão. Segundo Suetônio, autor do livro A Vida dos 12 Césares, Otão também se referia a Esporos como esposa, como se repetir o erro de Nero fosse parte do jogo de poder. Otão adotou muitos dos luxos e vícios de Nero, inclusive a afecção por Esporos, a quem o tratava como se fosse Popeia renascida. O garoto, já com a juventude deformada e a identidade arrancada, foi novamente jogado no papel de objeto de exibição, uma boneca viva moldada à imagem de um passado perturbador. De imperador em imperador, Esporos foi caindo como um prêmio de guerra nas mãos de homens que não viam ele como ser humano. E cada vez que alguém olhava, não via quem ele era. Via quem ele tinha sido moldado para parecer a esposa morta de um imperador assassino. Com a ascensão de Vitélio, mais um imperador passageiro na turbulência que tomou Roma, a situação de Esporos chegou ao ápice da crueldade simbólica. Segundo relatos, Vitélio planejava forçar Esporos a encenar sua própria morte em um espetáculo público, como uma espécie de paródia grotesca do casamento com Nero. A ideia era fazer de Esporos o protagonista de uma peça trágica encenada diante do povo, onde ele seria a noiva traída, humilhada e, no fim, morta. Tudo isso ao vivo. Não como arte, mas como escárnio. Como se a dor de uma vida inteira pudesse ser reciclada em forma de entretenimento. O menino que foi castrado, forçado a se vestir como mulher, usado como símbolo de afecção doentio por imperadores, escolhido à força para encenar tragédias, terminou sua história com as próprias mãos. Nero nasceu no berço do poder. Filho de Agripina, a jovem, uma mulher ambiciosa, estrategista e incansável, ele foi criado para reinar, mas talvez nunca tenha sido preparado para ser humano. Aos 17 anos, Nero tornou-se imperador de Roma. Jovem demais, mimado demais, temido desde o início. Foi colocado no trono por uma mãe que manipulava os bastidores com a mesma precisão de um general. Mas essa mesma mãe, que o empurrou ao poder, foi também quem mais ameaçava sua autonomia. E foi por isso que ele mandou matá-la. Sim, Nero ordenou a morte da própria mãe. Segundo o historiador Tácito, tentou primeiro com um navio que afundaria acidentalmente. Quando Agripina nadou até a margem e sobreviveu, ele mandou matá-la a sangue frio. Essa é a base de quem Nero era. Não um gênio incompreendido, mas alguém que confundia amor com posse, devoção com dominação e poder com imunidade moral. Em sua juventude, Nero até tentou se mostrar justo. Reduziu impostos, investiu nas artes, caminhou entre o povo. Mas a máscara não demorou a cair. Logo, tornou-se obcecado por adoração. Não bastava ser amado, era preciso ser adorado, como um Deus vivo. E quando o amor real falhava, ele o forjava. Quando a aprovação faltava, ele a comprava. Quando alguém resistia, ele esmagava. Foi neste contexto de culto à própria imagem que surgiu Popeia Sabina, sua esposa favorita. Linda, ambiciosa e manipuladora, uma figura que talvez espelhasse o próprio Nero. Eles se casaram após ele se livrar da esposa anterior, Otávia, a quem mandou executar sob falsas acusações. Popeia, segundo Suetônio, morreu grávida após uma briga em que Nero a chitou no ventre. E então veio Esporos.
Não como herdeiro, não como cidadão, mas como substituto. O que Nero não podia consertar, ele reconstruía à força. Esporos, o menino de olhos delicados e traços semelhantes aos de Popeia, foi escolhido, ou melhor, capturado, para preencher o buraco emocional que o imperador havia cavado com as próprias mãos. Ele foi castrado, foi vestido com roupas de mulher, foi chamado de Popeia, foi casado com Nero, numa cerimônia pública com todos os rituais romanos, uma coroa de véu, dote e um cortejo. E a cidade aplaudia, ria, brindava, participava do teatro. Aquilo que hoje nos escandaliza foi por muito tempo retratado como excentricidade imperial. Mas a verdade é que Esporos foi violentado, emasculado e forçado a viver uma vida que não escolheu, para satisfazer as neuroses de um homem que confundia perda com posse, amor com espetáculo e dor com arte. O Império Romano, que se orgulhava de suas estátuas, suas leis e sua ordem, foi o mesmo que celebrou um casamento forçado com uma criança castrada, como forma de aliviar a culpa de um homem que matou a própria esposa grávida. E ainda assim, não aprendemos. Porque Esporos é só mais um nome entre milhares. Milhares de vidas que foram anuladas porque os seus algozes tinham coroa, espada ou seguidores fiéis demais para dizer a verdade. O fim de Nero chegou como ele viveu, cercado de delírios e de si mesmo. Quando finalmente foi declarado inimigo público pelo Senado romano, não havia mais multidões aplaudindo, nem ouro para subornar generais. Foi abandonado por quase todos. Apenas alguns poucos permaneceram com ele nos momentos finais, entre eles, Esporos. Sim, o mesmo garoto que ele havia reduzido a símbolo da loucura foi quem ficou até o fim. Dizem que Nero, prestes a tirar a própria vida com a ajuda de um servo, hesitou. E então murmurou: "Qualis artifex pareio?", ou seja, que artista morre comigo? Não pediu perdão. Não pensou em Esporos. Não citou sua mãe, sua esposa assassinada ou a cidade em chamas. Apenas lamentou a perda de sua própria imagem, da sua própria lenda. Após a morte de Nero, Esporos foi levado por outro oficial do Império. Sim, ele não foi libertado. Foi entregue como um objeto que muda de dono. A história o cita uma última vez, quando um general chamado Vitélius planejou forçá-lo a encenar publicamente a morte de Popeia, numa peça vulgar, uma encenação de sua vida e morte. Esporos, diante disso, tirou a própria vida. Talvez tenha sido o seu primeiro ato de autonomia. Talvez tenha sido a sua única escolha possível. O menino que foi obrigado a viver como imperatriz morreu como anônimo. Sem status, sem coroas, sem voz, mas com um silêncio que atravessou os séculos e que agora finalmente é escutado. Esporos não foi lembrado como imperador, não foi lembrado como figura poderosa, mas também não foi esquecido. Ele ficou marcado como um símbolo de algo perturbador, um jovem que teve a sua vida moldada pela obsessão de um dos imperadores mais temidos da história. E, mesmo que tentem romantizar ou distorcer, os fatos falam por si só. Não houve amor. Houve controle. Houve silêncio. Houve medo. Essa é a verdadeira história por trás da máscara de ouro que Nero colocou em Esporos. E agora, que você já sabe, cabe a você decidir como vai reagir. Se essa história te prendeu, já deixa o like agora e se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Nos vemos no próximo vídeo.